Bom dia, pessoal! O conteúdo de matemática hoje é sobre operação, sinal e algoritmo da adição, sem e com reagrupamento. Esse conteúdo, ele se subdivide, aparecem outros tópicos dentro dele, certo? Mas não é nada que vocês não saibam ou que vocês não tenham visto antes. A gente já vem trabalhando e vocês têm conhecimento do que se trata. Vamos só dar uma reforçada, ok? Então, acompanhe na página 111. Algoritmo é uma sequência de raciocínios ou operações que oferece a solução de certos problemas. Então, o algoritmo é a sequência, o raciocínio que a gente utiliza, a sequência lógica para desenvolver a solução de problemas. Vamos lá. Em uma adição, a gente tem as parcelas, que são as quantidades que vamos somar. Lembrando, parcelas são as quantidades que vamos somar. E temos soma, ou total, que é o resultado da soma dessas parcelas. Veja um exemplo. 7 mais 2 igual a 9. Temos a primeira parcela e a segunda parcela, que são as duas quantidades que iremos somar e o resultado que a gente chama de soma ou total, 9. No outro exemplo também, a gente tem aí 3 parcelas, 13, 24 e 11. Então, 13 mais 24 mais 11 igual a 48. Então, temos a primeira, segunda e terceira parcela. Lembrando que parcelas são as quantidades que vamos somar. E soma ou total é o resultado, ok? Vamos agora para a adição sem reservas com números menores que 10. Observe essa sequência numérica de 0 a 9. Usando o algoritmo e os algarismos da reta, podemos efetuar vários tipos de adições sem reserva. Quer dizer o quê? Usando estes números de 0 a 9, a gente pode resolver situações, problemas de adição sem que haja reserva. O que é a reserva? A gente vai ver mais adiante. Vejam essa aqui como é simples, 2 mais 4 igual a 6. Ou a gente tem a continha também na vertical, que é outra maneira de ser realizada, 2 mais 4 igual a 6. Então, representando, eu tenho 2 unidades mais 4 unidades, que formou a soma de 6 unidades. Ou representado aqui no material dourado, onde a gente pode observar, e já sabemos, que cada cubinho desse equivale a uma unidade. Então, aqui a gente tem 3 representações, desculpem, 4 representações diferentes para uma mesma continha, para uma mesma situação, problema. Eu tenho, inicialmente, a conta na forma horizontal, tenho um segundo exemplo na forma vertical, tenho ainda na forma vertical, mas mostrando as unidades, e tenho também uma representação com material dourado, ok? Nessa situação aqui, problema, nessa continha, não há reserva. Por quê? Envolvendo números de adição entre 0 e 9, nesse caso aqui não há reserva. Seguindo agora para a situação da adição sem reserva e com números menores que 100. Vamos ao exemplo. A professora de ciências escolheu 32 meninos e 14 meninas para levar a um museu. Quantos alunos a professora escolheu ao todo? Para resolvermos esse problema, devemos juntar, a ideia que vamos utilizar aqui é de juntar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, ou seja, devemos calcular 32 mais 14. Decompondo essa situação, como é que ficaria? 30 mais 2, que representa 32, e 10 mais 4, que representa 14. Aqui a gente tem a decomposição, separando a unidade e o valor
da dezena. Observe a soma. Somou primeiro aqui as unidades, 4 mais 2, 6. Fizemos a soma de 30 mais 10, 40. Obtivemos assim 40 mais 6, que é igual a 46. Essa é uma forma de ser feita a adição, certo? E não há reserva nesse caso também. E utilizando o material dourado, esse que vimos agora é decompondo, agora utilizando o material dourado. Lembra que cada barrinha equivale a 10 e os cubinhos equivalem a uma unidade, não é isso? Então, a gente tem aqui 32, representado no primeiro material dourado, mais 14, que é igual a 46. A gente formou aqui 4 barrinhas de 10 e 6 unidades. São duas formas diferentes. Agora, temos a terceira forma, que é usando o quadro de valor de lugar, ou outros algoritmos, ou outra forma, certo? Vamos lá. Colocando no quadro de valor e lugar, observe como fica, né? Dezena no lugar de dezena, unidade no lugar de unidade. Lembrando que sempre efetuamos a soma da direita para a esquerda, ou seja, começando da unidade, partindo para a dezena, centena e assim sucessivamente. Então, a gente tem a mesma soma, 4 mais 2, 6, 3 mais 1, 4, formou 46. E também temos a opção de fazer, especificando as dezenas, né? 3 dezenas mais 2 unidades, mais uma dezena e 4 unidades, que representa 4 dezenas e 6 unidades, que é o valor 46. Ok? Nesse caso, não há reserva, certo? E a gente observa que é semelhante às continhas convencionais, às continhas comuns que a gente resolve, né? Isso, observe que tem aqui o exemplo ao lado, de 32 mais 14, que é a continha na forma vertical que costumamos fazer. Agora, na questão da adição sem reserva com números menores que 1000, vamos observar como é. Observe, Renata comprou 142 bonecas e 235 carrinhos para doá-los a um orfanato. Quantos brinquedos ela comprou? Decompondo, eu faço o quê? Separo as centenas, nesse caso as centenas, as dezenas e as unidades. Então, 142, eu tenho 100 mais 40 mais 2. E 235, eu tenho 200 mais 30 mais 5. Fiz a soma. 5 mais 2, 7, certo? 40. O zero aqui a gente repete, aí 4 mais 3, 7, que dá 70. Repetimos os zeros aqui novamente, 1 mais 3, 1 mais 2, 3, que dá 300. Então, a gente tem aqui 300 mais 70 mais 7, que representa o valor 377. Com o material dourado, como é que ficaria, né? Lembra que uma placa vale 100. As barrinhas valem 10 cada uma. Então, aqui a gente tem 142 mais 235, que é igual a 377, representado em material dourado. No quadro de valor lugar, né? Como é que ficaria? A gente tem aqui unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Lembrando que é sempre importante especificar a ordem de cada número. Então, a gente tem a mesma operação e temos aqui o resultado 377. Feito também, identificando, né? Uma centena, 4 dezenas, 2 unidades. 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades, que equivale a 3 centenas, 7 dezenas e 7 unidades. E temos aqui a forma da continha na vertical. Até aqui tudo bem, pessoal. O que vocês precisam
perceber e identificar essas três maneiras. A de decompor, como é feita, separando o número a partir da unidade, dezena e centena, certo? Para posteriormente ir fazendo a soma e efetuar o resultado, né? Temos também a representação com o material dourado e o quadro de valor de lugar. Lembrando que no quadro de valor de lugar a gente tem essa observação que identifica a soma especificadamente, né? Especificando a centena, a quantidade de centenas, a quantidade de dezenas, a quantidade de unidades. Agora veremos a adição com reserva, tá bom? Observe, Paula vendeu neste mês 135 vestidos, 254 blusas e 342 saias. Quantas roupas foram vendidas ao todo? Decompondo, eu faço a separação entre unidade, dezena e centena, não é isso? Então, eu tenho 100 mais 30 mais 5, que é 135, 200 mais 50 mais 4, que forma 254, e 300 mais 40 mais 2, que forma 342. Passo o tracinho e faço a soma. 5 mais 4, 9, 9 mais 2, 11. 30 mais 50, 80, 80 mais 40, 120. 100 mais 200, 300, 300 mais 300, 600. Então, aqui eu tenho 600 mais 120 mais 11, certo? Vamos observar essas informações agora. Como não podemos deixar 11 unidades na casa das unidades, só pode estar de 0 a 9, não é isso? Em todas as outras casas, só podem estar de 0 a 9 em cada casa. Então, a gente passa, nesse caso, uma dezena para a casa das dezenas e deixamos apenas uma unidade na casa das unidades. Ficaria, nesse caso, 600 mais 130, porque uma dezena passou para a casa da outra dezena. Então, 600 mais 130 mais 1. E como não podemos também deixar 13 dezenas na casa das dezenas, a gente passa uma dela para a casa das centenas, certo? Nesse caso, fica 700 mais 30 mais 1, que a gente tem como resultado 731. Ou também podemos usar outro algoritmo, que é a forma mais comum que a gente utiliza para resolver os problemas de adição, certo? Que são as continhas, onde a gente tem aqui os valores 135, 254, 342. Então, observe que cada número está destacado, né? O rosa representa a unidade, o laranja representa a dezena e o roxinho representa a centena. A gente fazendo a soma da direita para a esquerda, 5 mais 4, 9, 9 mais 2, 11. Não posso deixar o 11 aqui, né? Então, eu deixo uma unidade e levo até a próxima casa a dezena. Então, eu tenho 3 mais uma dezena que eu trouxe, forma 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 4, 13. Não posso deixar o 13 aqui. Então, eu deixo a unidade e elevo para a próxima casa, que ele passa a ser, então, uma centena. E somo. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Formando assim 731. Essa adição com reserva é quando acontece isso, que quando o número ultrapassa as 9 unidades em cada ordem, a gente precisa elevá-lo para a casa seguinte, certo? Levar essa dezena para a casa seguinte. Vejam aqui, 5 mais 4 mais 2,
né? Que é o exemplo aqui, que forma 11 dezenas ou uma dezena e unidade. Então, fica 1 na casa das unidades e vai 1 para a casa das dezenas, que foi o que aconteceu. 1 mais 3 mais 5 mais 4 igual a 13 dezenas. 13 dezenas ou uma centena e 3 dezenas. Ficam 3 na casa das dezenas e vai 1 para a casa das centenas, certo? E por fim, 1 mais 2 mais 3, que formam 7 centenas. Foram vendidas assim 731 roupas ao todo. A adição com reserva, ela também pode ser chamada de adição com reagrupamento ou adição com trocas, tá bom? Eu vou deixar um vídeo agora onde vocês vão ver uma outra situação, problema, que traz essa adição com reagrupamento, adição com reserva ou trocas. E as atividades que vocês farão é da página 115 a 117. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. Olá, galera! Tudo tranquilo? Hoje a nossa aula é sobre a adição com reagrupamento, que também pode ser chamada de adição com trocas. Esses nomes parecem um pouco estranhos, não é? É chamada assim porque em determinados momentos da conta, alguns números trocam de casas. Calma, vocês já vão entender por que isso acontece. Já sabemos em quais situações o cálculo da adição é utilizado. Na adição com reagrupamento, utilizamos um recurso muito importante no cálculo, a troca. Querem ver só? O Senhor Lobão está ajudando a contar alguns animais na fazenda da vovó Nina. Ele me passou alguns números e precisamos somá-los para saber exatamente quantas aves há na fazenda. Bom, são 126 aves brancas e 187 aves marrons. Faremos então o seguinte cálculo: 126 mais 187. Para armar essa conta, lembre-se de estar atento à ordem de cada um dos algarismos do numeral. Isso é muito importante. Veja lá. Nós já aprendemos com o Sr. Lobão como armar o cálculo. Vocês se lembram? Se não, é bom consultar, hein? Voltando ao cálculo, o que será que tem de diferente nessa conta? Vamos ver. Espera! Que tal deixarmos mais divertido? Imagine que cada algarismo mora em uma casa na vizinhança. Na casa da unidade, no andar de cima, está o número 6 e no andar de baixo, o número 7. Lembre-se, sempre começamos o cálculo pela unidade. Somamos esses números e o resultado é 13. Para colocar o resultado, sabemos que o 13 não cabe na casa da unidade. Decompondo o 13, descobrimos que ele representa uma dezena e 3 unidades, certo? Sabendo disso, o 3 continua morando na casa da unidade. E o que fazemos com uma dezena? Pois então, é exatamente nessa hora que o 1 sobe. Ele equivale a 10 unidades, ou uma dezena. Por isso, não pode mais morar na casa das unidades, passando então a fazer parte da casa das dezenas. Para não atrapalhar o restante do cálculo, colocamos o 1 na parte superior da soma. Somamos os números que moram na casa da dezena, que são o 2 e o 8. Vamos somar então 2 dezenas com 8 dezenas. O resultado? 10 dezenas! 10 dezenas equivalem a uma centena, não é mesmo? Mas espere! Não podemos esquecer de somar o 1 a esse número. Aquele que virou dezena, lembra? Temos então uma centena e uma dezena. Quem é dezena continua morando nessa casa. Agora, quem é centena tem que subir, né? Só falta somar os algarismos na casa da centena, hein?
Temos uma centena no andar de cima para somar com uma centena no andar de baixo. O resultado é 2. Nunca se esqueça de somar a centena que subiu também, ok? Com esse número, temos 3 centenas. 126 mais 187 dá... 313! Não foi difícil, né, minha gente? Não deixem de treinar esses cálculos. Eu sei que vocês vão ficar feras em adição. Vejam só quem chegou! O Sr. Lobão sabe mesmo lidar com os bichos, hein? Bom, por hoje é só isso, galera!